Voltamos com Papo de Mulher. Hoje entrevistando a médica psiquiatra doutora Inês Alice Teixeira Leão. Continuamos com bipolaridade. Você falou do tratamento, né? E que é um tratamento que, como qualquer outro tratamento, você deu exemplos de diabéticos, cardíacos, né? Uhum. E essas pessoas em crise e que não sabem que tem a doença, uma crise de depressão fortíssima, né? A gente sabe que a depressão é uma dor na alma, é uma vontade de não fazer nada, uma vontade de cavar um buraco no chão e entrar lá dentro e esconder. Sim. Como que essa pessoa em relação ao suicídio? A gente tem que estar sempre muito atenta ao risco de suicídio, não só na fase depressiva, mas até mesmo na fase maníaca. Porque ele deve ser um suicídio em potencial, né? Sim, e mesmo porque o bipolar, ele tem mais essa excitação, essa agitação psicomotora, isso facilita de alguma forma a ocorrência do impulso suicida. Então não é só também aquele paciente totalmente deprimido, né, que tem esse risco. A gente orienta em casos assim de muito risco a internação, a conduta melhor seria a internação para a própria proteção do paciente, né? Quer dizer, ele internado, ele se encontra sob vigilância 24 horas da equipe, né, de enfermagem, equipe médica, num ambiente hospitalar que é protegido, onde ele não vai ter acesso, por exemplo, a objetos cortantes, a armas de fogo, ou mesmo outras formas aí que ele poderia usar para se matar. Então, no caso, a internação seria uma opção. Se não, se realmente a família opta até por não interná-lo, por mantê-lo em casa também sob vigilância, a gente orienta que essa observação tem que ser rigorosa e também esses cuidados com objetos que possam, de alguma forma, causar algum dano à vida do paciente. Existe algum grau de bipolaridade nas pessoas, nos bipolares? Porque eu conheço pessoas que levam uma vida normal. E as pessoas que eu conheço que são bipolares assumem, inclusive, essa condição. Eu sou bipolar e tomo remédio. Uhum. Sim, existem graus diferentes e a gente também tem critérios para classificar de forma diferenciada esses bipolares, né? Como eu estava falando na outra sessão, o bipolar clássico a gente denomina bipolar 1, que é esse mais fácil até de ser diagnosticado. Muitas vezes o problema maior não é com ele, porque ele é facilmente diagnosticado e recebe tratamento. Agora, o bipolar 2, que é aquele bipolar que tem as fases de mania mais brandas, ele muitas vezes não recebe o diagnóstico correto, ele é tratado muito mais como deprimido. Então, como ele não recebe o tratamento adequado, ele continua com os sintomas e existe esse risco aí do suicídio. Porque essas pessoas que eu conheço são normais, ativas, pessoas que produzem, que acordam cedo, sabe? Sim. E ocupam outros cargos, né? Fazem parte de associações. E até algumas delas, para mim, foi surpresa quando me falaram que eram bipolares. A gente ficou surpresa por serem pessoas normais. Sim, a gente sabe até na história que grandes personagens são ou foram bipolares, né? Vários artistas, políticos, cientistas. Então, são pessoas que, de certa forma, têm até uma inteligência maior do que a maioria das outras pessoas, né? Em relação às outras pessoas. Então, hoje em dia, com o tratamento, essas pessoas podem ter uma vida normal e podem aproveitar melhor
desse lado aí intelectual, cognitivo, que é privilegiado, né? São pessoas geralmente mais criativas, têm uma tendência artística também maior, são escritores, né? São pintores. Então são pessoas que realmente, se não tratadas, muitas vezes deixam de oferecer tudo que elas têm, porque há um potencial enorme entre os bipolares. Sim. Vamos falar agora das pessoas deprimidas, né? Da depressão, né? Certo. Porque o bipolar também tem depressão, Sim, sim, mas nem todo deprimido é necessariamente. bipolar, Não. né? Como que a gente consegue diferenciar esse quadro? Então, a depressão, tanto do que a gente chamou bipolar quanto unipolar, né, no caso unipolar, não apresenta a euforia. Então, isso aí é o maior diagnóstico diferencial. Desde que a pessoa apresente um episódio de mania, sendo ela essa mania clássica ou aquela mais branda, ele já recebe o diagnóstico de bipolar. Então, são as fases de euforia mesmo que vão diferenciar. Agora, existem formas mais leves e formas mais graves, mais intensas de euforia. Ok. No próximo bloco nós vamos falar sobre tratamentos. Certo. Papo de Mulher volta já.